de vários projetos e estão aqui, né, aglutinados. Não, eles são parte do programa de residência em si. Aí foi um edital nacional, né, então tem pessoas de alguns estados aqui na turma. Nossa, isso é muito legal, né? Deixa o curso muito rico, né? É muito legal. Por Poxa, exemplo, eu e a Amanda somos do Amazonas, estamos em Manaus no momento. olha que legal, né, Dimas? Eu adorei. Pois é, daquele ontem mesmo, né, que vocês foram falando, eu fui percebendo, nossa, tem alunos de vários locais da Amazônia, muito 10 isso, adorei. Muito bom Não saber. só da Amazônia, a professora Madalisa é do Rio Grande do Sul, né, Madalisa? Madalisa, me conta, Madalisa. Olha que legal ter você aqui junto, né? Puxa, filha, adorei. Isso. Tem o Sou do Miguel, Grande do professora Sul. também. Olha só. O Miguel também é de fora, ele fala O Mato Grosso. Miguel ele é da comunidade dele, comunidade indígena, por isso que ele tem uma dificuldade maior com a questão da internet, que ele precisa de placa. Isso, imagina, filha. E eu tenho que falar devagar para o Miguel. Pode deixar, Miguel. Miguel, eu começo a engatar e eu me lembro, não, Miguel precisa que eu fale mais devagar. E eu me lembro de ti, Miguel. Mas quando tu quiser, tu dá um stop, levanta tua mãozinha assim para mim, tá? Bom, meus amores, eu quero então deixar meu beijo. Não sei quem é que está cansado. Vocês não têm nada para fazer ou vocês trabalham? Como é a vida de vocês? Não tem ninguém descansado, né, meus amores? Está todo mundo cansado. Então, recebam um abraço de descanso para a gente concentrar agora na disciplina que eu contei para vocês, que eu ia falar muita coisa interessante hoje. Eu vou falar sobre o direito, como é que o direito vai interferir em todos aqueles mapas que eu mostrei de conflitos ambientais, conflitos climáticos, conflitos sociais. Hoje a gente vai ver como é que o sistema jurídico se organizou para tentar resolver esses conflitos, tá bem? Eu vou desenvolver a mesma dinâmica. Eu até pensei, sabe, gente, de fazer uma dinâmica diferente, mas é porque tem muito conteúdo que eu queria falar para vocês, então essa parte expositiva, eu acho que didaticamente ela é importante, eu achei que funcionou muito bem ontem, eu dar a aula expositiva, dou uma parada para a gente se ouvir, para a gente se entender, aí volto para a aula expositiva de novo, e depois eu paro para escutar vocês. Vocês acham que assim tá bom para vocês? Vocês estão conseguindo captar bem? Porque as pausas são justamente para eu tentar ver se vocês estão me acompanhando, tá? Se vocês tiverem dificuldade ou com a minha didática, ou enfim, com a estratégia que eu estou utilizando, vocês podem falar para mim, tá bom? Eu quero vocês bem à vontade, tá bem? Então, eu vou falar sobre o sistema e eu vou fazendo as pausas para ouvir um pouquinho vocês e para ver se vocês estão conseguindo entender aquilo que eu estou tentando passar. Às vezes a gente não usa a melhor estratégia, mas a gente vai descobrindo juntos, tá bom? Eu vou, então, compartilhar novamente a minha tela. Bora ver se eu consigo mais fácil hoje, amores. Olha, hoje eu acho que eu vou conseguir. Eu queria que vocês, por favor, me dissessem se conseguem ver o meu data show direitinho. Sim, professora. Ok. Beleza. Então, olha só, a gente vai hoje para a terceira aula, é sobre a tutela jurídica de biodiversidade. Na primeira aula, a gente falou sobre desenvolvimento sustentável, e aí falamos sobre desenvolvimento no mundo, né, até chegar nas ODSs. Na aula passada, que foi terça-feira, nós falamos sobre a Amazônia, a importância da sua proteção, e aí a gente falou mais sobre a questão do combate ao desmatamento, conflitos sociais, né? E aí, hoje, nós vamos falar sobre a tutela jurídica, hoje eu vou falar sobre o direito. E em relação ao direito, olhem só, eu vou falar durante 3 dias, né? Hoje, amanhã e sexta, tá bom? Então, hoje eu vou dar um cenário geral. Na aula de quinta-feira eu vou falar sobre princípios e conceitos. É maravilhosa a aula, vocês vão amar. E a última aula nós vamos falar especificamente sobre o direito dos povos indígenas e quilombolas, que é a aula de sexta-feira, tá bom? Eu vou sair aqui, deixa eu ver se eu consigo. Acho que eu consegui. Plano da aula de hoje, plano da aula 3.
A gente vai falar sobre o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e sobre a ordem econômica na Constituição da República Federativa do Brasil, tá bom? Para eu desenvolver esse tema, eu dividi em 5 tópicos aqui que eu vou falar nessa ordem com vocês, tá? Eu vou falar sobre as teorias de direitos fundamentais, sobre a proteção do meio ambiente como um direito fundamental. Eu vou falar sobre a ordem econômica na Constituição, o direito ambiental e o direito ecológico. Existe aí uma discussão entre uma transição que a gente está vivendo sobre o direito ambiental e o direito ecológico. E, por último, eu vou falar da judicialização do direito ao meio ambiente e litigância climática. Eu vou dar uma introduçãozinha nesse tema, que eu acho interessante para vocês saberem, tá bom? Muito bem. Tem uma parte desses direitos, do estudo dos direitos fundamentais, gente, que é uma parte mais teórica. Eu não sei se vocês gostam de estudar essa parte mais teórica sobre a teoria dos direitos fundamentais, mas ela é importante, tá? Eu, por exemplo, no meu perfil, eu gosto muito de estudar políticas públicas, eu gosto de saber dos dados, eu gosto de saber o que está acontecendo, mas eu também tenho que me dedicar para entender qual é a teoria jurídica por detrás da construção das normas, tá bom? E eu vou explicar para vocês resumidamente, bem resumidamente, essas 3 teorias aqui. A teoria das gerações de direitos fundamentais, a teoria das dimensões de direitos fundamentais e a teoria da indivisibilidade. Eu vou contar para vocês como uma historinha. E eu não sei se vocês já viram isso, se vocês já estudaram isso, porque vocês são de cursos diferentes, de programas diferentes, então alguns de vocês já viram isso que eu vou falar e outros não. Então eu vou falar bem devagar, mas é bem interessante, tá bom? Olhem só. Quando a gente para pensar qual é a natureza dos direitos fundamentais, como é que a gente conseguiu esses direitos? Eles caíram do céu no nosso colo, gente? Ou esses direitos foram sendo construídos com o tempo, né? Como é que a gente tem hoje, por exemplo, no Brasil, uma série de direitos fundamentais que estão aí disponíveis para a gente na Constituição? Nasceu com a Constituição do nada? Então, a gente tem várias teorias que ficam estudando as características, a natureza, o conteúdo jurídico desses direitos fundamentais. Aí eu queria falar com vocês sobre uma teoria, que é a teoria das gerações de direitos fundamentais. Acho que vocês já devem ter ouvido falar, tá? Muito bem, vamos ficar na teoria das gerações de direitos fundamentais. Essa teoria, ela ficou muito famosa, porque um doutrinador chamado Norberto Bobbio escreveu um livro. O nome do livro Era dos Direitos. O Norberto Bobbio escreveu muito sobre os direitos fundamentais. E ele ajudou, gente, a propagar, deu muita visibilidade a essa teoria das gerações dos direitos fundamentais. Essa teoria das gerações, ela foi... vocês querem saber a fofoca de como foi criada? Eu vou contar para vocês, tá? Quando a gente conta a fofoca em torno da criação do direito, aí a gente não esquece mais. Olha como foi criada essa teoria. Essa teoria, ela nasceu de uma palestra. Tinha um professor chamado Karel Vazak. Ele teve que dar, gente, uma palestra num evento de comemoração da bandeira da França. Ele tinha que dar uma palestra e ele não tinha preparado a palestra dele. Detalhe, tá, amores? Ele não tinha preparado. Então, ele estava ali na sala esperando chamarem ele, pensando o que ele ia falar no dia na hora do evento, na hora que chamassem ele. Aí ele pegou um papel, olhou para a bandeira francesa e se inspirou na bandeira. Vocês sabem o que está escrito na bandeira da França? Eles têm o lema: igualdade, liberdade e fraternidade. Isso está escrito na bandeira da França. Aí, gente, esse palestrante, o Karel Vazak,
ele olhou para a bandeira e resolveu associar os direitos fundamentais àqueles lemas da bandeira francesa. Olha só que ideia dele. E vocês acreditam que dessa situação que ele estava, né, essa palestra fez tanto sucesso, que se criou a teoria das gerações de direitos fundamentais? Olha como esse pessoal cria do nada, não é? Então eu vou contar para vocês como é essa teoria das gerações, tá? Bom, para essa teoria, nós temos direitos que podem se agrupar no que se chama direitos de primeira geração. Quais são os direitos de primeira geração? São os ligados aos direitos de liberdade, que é um dos lemas da bandeira, tá? Bom, o que são esses direitos, Luciana? Olha, gente, é a liberdade de expressão, a liberdade física também, direito de propriedade, direito à vida, são todos direitos de liberdade, tá bom? Seriam os direitos de primeira geração. Mas nós também temos direitos de segunda geração. Que direitos são esses? São chamados direitos sociais, ligados ao aspecto da igualdade. Quais são? Direito à saúde, direito à educação. São direitos que a gente considera como direitos de segunda geração, direitos de igualdade. E nós teríamos também os chamados direitos de terceira geração, que são os direitos de fraternidade. O meio ambiente seria o direito de terceira geração, os chamados novos direitos, tá bom? Bom, depois disso, gente, os doutrinadores todos criaram quarta geração, quinta geração, sexta geração, até sétima geração de direitos fundamentais. O que são essas gerações? É uma tentativa de agrupar os direitos em característicos comuns, tá bom? Muitos doutrinadores não acham bom esse nome, gerações de direitos fundamentais, porque parece, gente, que há uma ordem cronológica, né? Parece que primeiro veio o de primeira geração, depois o de segunda, depois o de terceira, e não é assim. Então, muitos doutrinadores usam a expressão dimensões de direitos fundamentais, não sei se vocês já ouviram falar, mas muitos doutrinadores preferem usar a expressão dimensões do que gerações, justamente para não ficar a ideia de que a gente foi adquirindo esse direito numa ordem cronológica, porque não foi o que aconteceu, tá bom? E eu coloquei para vocês também que é importante a gente atentar para a chamada teoria da indivisibilidade dos direitos fundamentais. Da onde eu tirei essa teoria? Gente, eu achei muito interessante. Essa teoria é de um doutrinador chamado, não é dele, mas ele é a pessoa que dá bastante divulgação para essa teoria. Ele se chama Cansado Trindade. Olha o nome dele, gente, Cansado, né? Só que o cansado dele é com C cedilha, não é com S. O professor Cansado Trindade, ele sempre escreve de que nem é possível fazer uma categorização desses direitos fundamentais em primeira, segunda e terceira geração ou em dimensões, porque para o professor Cansado Trindade, todos os direitos, eles estão relacionados entre si, tá bom? Então, todos os direitos, eles precisam um do outro. Aí ele explica, olha, como é que eu vou ter direito à vida se eu não tiver direito à saúde? Direito à vida é de primeira geração, direito à saúde é de segunda geração. Eles estão juntos, gente, não dá para ter vida sem ter saúde. Por outro lado, a gente tem direitos de liberdade de expressão, direito de informação, é tudo da primeira geração. Mas como é que eu vou exercer o meu direito à informação se eu não tiver educação? E a educação é da segunda geração. Então, ele fica explicando, olha, parem com isso, nem tem que ficar dividindo nada. Os direitos fundamentais são indivisíveis. Todos eles juntos têm que garantir uma coisa chamada dignidade da pessoa humana, tá bom? A gente precisa de todos eles para ter uma vida digna, para ser considerado e exercer todos os direitos fundamentais juntos. É maravilhoso tudo isso, né? Bom, essas teorias todas, elas vieram caminhando no nosso sistema jurídico. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. E elas
tem uma característica importante que eu queria conversar com vocês agora, tá bom? Esses direitos todos, eles foram sendo consagrados pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, que tem levantado uma grande bandeira de afirmação dos direitos fundamentais. E a ONU aprovou, a Convenção da ONU aprovou 2 pactos muito importantes sobre os direitos fundamentais. E eu coloquei esses 2 pactos aqui para vocês. Eles aprovaram, gente, em 1966, olha, eu coloquei o ano aqui, o chamado Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Olha só o ano, 1966. E a gente, através do decreto 592 de 92, a gente incorporou ao ordenamento brasileiro, tá bom? Esse Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos só trata dos direitos civis e políticos. Ao mesmo tempo, a ONU também aprovou um outro pacto chamado Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Olha só que interessante. Também em 1966, também aprovado no nosso ordenamento aqui no Brasil, em 92. Aí eu pergunto para os meus alunos, por que vocês acham que eu tenho 2 pactos diferentes? Por que eles não juntaram tudo, amores, num pacto só? Para que botar os direitos civis e políticos num e os direitos econômicos e sociais em outro? Vamos ver juntos. Esse pacto aqui, olha, a gente chama de PIDESC, ele tem um apelidozinho que vocês vão ver em textos, em provas, em prova do AB, enfim, vocês vão ver que a gente tem um apelidozinho para eles que é PIDESC, tá? Que é a sigla, vou até escrever aqui para vocês, porque eu esqueci de botar lá na hora, mas eu vou botar aqui. Às vezes eles não escrevem o nome todo, eles colocam só essa sigla. Aí você já tem que saber que PIDESC é esse pacto internacional. Mas olhem que interessante esse pacto, gente. Responde algumas questões, algumas coisas que nós falamos na aula passada. No artigo 2º desse pacto, está dito o seguinte: cada Estado parte, presente do pacto, compromete-se a adotar medidas tanto por esforço próprio como pela assistência e cooperação internacionais, principalmente nos planos econômico e técnicos. Olha aqui, gente, eu quero que vocês prestem, eu vou até colocar, eu não sei se eu consigo colocar aqui um marca-texto, mas eu vou colocar. Olha que interessante isso aqui. Não sei se eu consigo. Não está arriscando, né? Eu vou voltar com a minha canetinha aqui, desculpa aí, gente. A pessoa quer ficar usando, né? Eu vou usar esse aqui. Tá. Até o máximo de seus recursos disponíveis, tá? Olha aqui que interessante. Então, os países se comprometem a fazer todo o esforço até o máximo dos recursos disponíveis, que visem assegurar progressivamente, por todos os meios apropriados, o pleno exercício dos direitos reconhecidos no pacto. Eu vou parar porque eu quero muito que vocês entendam aqui. Deixa eu descartar. Eu quero que vocês entendam o que está nesse impacto. Gente, olha só. Na discussão sobre direitos fundamentais, a gente fala muito sobre reserva do possível, mínimo existencial, né? Quem é que vai garantir esses direitos para a gente? Quando a gente falar daqui a pouco em judicialização, a gente vai ter que entender o que... Nossa, Luciana, o que é isso? Ontem, quando nós conversávamos, vocês chamaram atenção para mim de que dentro da floresta amazônica, diante de todas aquelas violações, o que vocês mais identificaram foi uma coisa chamada impunidade, não foi? Omissões, impunidade, né? Todos nós sabemos a quantidade de direitos que está reconhecido, de quantos direitos fundamentais são violados, mas a gente não vê isso acontecer. Cadê as políticas públicas para garantir tudo isso, amores? Onde foram parar essas políticas, né? A gente não tinha que, todo mundo nesse país tinha que ter direito à vida, à saúde, à educação, o lazer, trabalho, né?
habitação, a chamada moradia digna. Todos nós temos direito fundamental a tudo isso. Mas aí eu pergunto para vocês, tem dinheiro para tudo isso? Deveria ter, né, gente? Mas é isso que a gente vê? Não. Vocês já viram e vocês sabem que a gente tem no Brasil escassez de recursos para atender todos os direitos fundamentais. Isso fica muito mais claro na área da saúde, não é? É muito triste o que a gente vê na área da saúde. Na realidade, mais próxima de onde vocês estão, como é a situação de saúde pública? Não é muito ruim, gente? Aqui, onde está, educação também, né, Libério? É muito ruim, filho. Aqui, por exemplo, em Belém, né? Quem está aqui no Pará, ou em Belém, sabe que a gente tem o pior saneamento básico do país, gente. E o que é saneamento? É meio ambiente equilibrado. Saneamento básico salva a vida das pessoas. Vocês sabiam, amores, que a maior causa de morte de crianças no país é por ausência de saneamento básico? Não é triste demais isso, gente? É muito triste, não é? Então, a gente tem aí um problema sério relacionado a essas omissões. E esse problema sério, ele vem num discurso de que o país não tem dinheiro para atender todos os direitos fundamentais. Libério, não tem dinheiro para dar educação para todo mundo. Cadê as bolsas de estudos para todo mundo? A gente não tem. Quando a gente abre bolsa de estudo, né, para que os alunos possam estudar, passar, olha só, primeiro, as vagas que tem nas universidades. O Libério chamou atenção de um ponto muito importante. A gente tem poucas vagas, olha a quantidade de pessoas querendo fazer um curso superior. A gente não tem vaga para todo mundo, as pessoas têm que se submeter a uma seleção de um vestibular, gente, cruel, com pouquíssimas vagas para as pessoas, não é? E quando os alunos passam, muitas vezes os nossos alunos precisam de bolsa para conseguir caminhar no curso. As bolsas também são escassas, gente, elas são muito reduzidas. Bom, cadê esse dinheiro todo? Pelo Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, os países todos reconhecem que não é possível atender à universalidade de pessoas e que os países, eles devem fazer isso no máximo possível. Mas tem um detalhe legal. Lá nesse artigo 2º está dito que os países vão fazer isso no máximo, né, do seu esforço, no máximo de recursos disponíveis, mas não pode retroceder, tá bom? Eles têm que garantir cada vez mais direitos fundamentais. O que isso quer dizer, amores? Olha, a partir do momento que a gente começar a garantir um direito fundamental, a gente não pode retroceder. Tem que garantir cada vez mais. Começamos a garantir o saneamento básico. Tem que aumentar cada vez mais a população que vai ser atendida pelo saneamento. Começamos a ter uma política educacional ou de saúde, a gente tem sempre que ampliar a nossa proteção e não pode retroceder. É isso que diz o pacto, tá? E esse pacto, ele acaba, então, dando, né, trazendo o fundamento que vocês já ouviram falar, talvez, sobre a questão da reserva do possível na hora de tomar uma decisão judicial. Eu vou falar desse tema daqui a pouco, tá bom, amores? Vamos lá. Daqui a pouco eu vou falar desses dois. Muito bem. Na discussão internacional, foi assim que a gente veio construindo esses direitos fundamentais. Vamos agora juntos para a Constituição da República? Na aula de hoje, eu tenho que falar para vocês sobre a proteção do meio ambiente como um direito fundamental na Constituição Federal. Vamos descobrir juntos a Constituição? Olhem que bonita que ela é. Olhem o que diz o artigo 3º da Constituição, gente. O artigo 3º trata dos objetivos da República, tá? E aí ele traz para a gente pontos muito interessantes. Por quê? Porque nós só estamos reunidos numa república, neste país, para construir aquilo que está no artigo 3º, é o nosso objetivo. Então,
Essas a gente tem, inclusive, um nomezinho, a gente chama de normas objetivo. Porque se eu tiver dúvida na interpretação de qualquer norma na hora de aplicar, né, eu tenho que lembrar quais são os objetivos da República e tenho que pensar o que vai me levar para mais próximo de alcançar esse objetivo. São 4 objetivos, olhem só. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Lindo demais, não é? Garantir o desenvolvimento nacional, que é a minha aula de hoje. Erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer forma de discriminação. Para, que isso é lindo demais, gente. Não é bonito? Vocês não acham bonito o artigo 3º? Ele é lindo demais, né? Bora morar no artigo 3º da Constituição, todo mundo? Vamos pegar o avião para o artigo 3º? Bem ideal. Bora para lá, né, Dimas? É o lugar perfeito para a gente morar, para a gente ser feliz, né? Olhem só, gente, no artigo 3º, o Raimundo, libere o meu nobre para o atual ministro da Educação, aí que o recurso será mais ausente. Poxa, nem me fala desse ministro, Raimundo. Meus amores, eu pergunto para vocês, a Constituição traz como objetivo da República desenvolvimento nacional. Olha a frase que está lá, gente. Desenvolvimento nacional. Qual é o desenvolvimento? Vocês acham que é aquele desenvolvimento do crescimento zero? Vocês acham que é o desenvolvimento da tese desenvolvimentista? Ou vocês acham que é o desenvolvimento do caminho do meio, que eu venho falando desde segunda-feira? Bora descobrir juntos qual é o desenvolvimento que a Constituição quer, porque percebam, ela está dizendo que aquele é o objetivo da República. Gente, é muito importante o desenvolvimento no país, tá bom? Só que não é qualquer desenvolvimento. Então, a gente vai descobrir agora qual é o conteúdo deste desenvolvimento que a Constituição quer. Será que não é um desenvolvimento sustentável? Vamos ver como é que a Constituição vai preenchendo a noção de desenvolvimento que aparece no artigo 3º, tá bom? A gente vai fazer um passeio agora na Constituição. Muito bem. Lá naquele mapa que eu mostrei para vocês, do Amazon, a gente já percebeu que havia conflitos econômicos, sociais e ambientais, todos sobrepostos nas mesmas regiões, não é? Então, a gente costuma dizer que para haver o desenvolvimento com dignidade, eu tenho que analisar algumas condições, as condições sociais, econômicas e ambientais, tá? Uma boa política pública, gente, de desenvolvimento, ela precisa analisar, olha, ela precisa estar aqui nessa interseção, porque ela precisa analisar as condições sociais, econômicas e ambientais, tá? Será que é isso que a Constituição quer? Será que a Constituição leu aqueles mapas lá? Muito bem. Vamos parar primeiro no artigo 225 da Constituição, que é um artigo lindo demais, gente. Olha esse artigo, fala para mim se ele não é lindo. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para todas as presentes e futuras gerações. Isso não é quase uma poesia? Eu acho tão lindo que eu acho como uma poesia. Acho lindo demais o 225. Vamos ver juntos o que ele significa? Bom, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Quem vocês acham que compõe essa noção de todos que está na Constituição? Todos os seres vivos, todos os seres humanos ou tudo o que há na Terra? O que vocês acham que é esse todos? Vocês já ouviram falar, meus amores, na tese antropocêntrica, biocêntrica e ecocêntrica? Alguém já ouviu falar disso aqui na sala? Nunca ouviram? Alguém aqui na sala tem animais de estimação? Sim. Tem, Dimas? Qual é seu animal de estimação? É um cachorro, aliás, 2.
2, Dimas. A Casey também tem. Qual é o seu, Casey? Eu tenho 2 cachorros. Também, olha, vocês são discretos. Vocês sabem que, em geral, quando eu pergunto isso na aula, às vezes eu vou dar aula de proteção dos animais, né, de crimes contra a flora, aí eu pergunto que imediatamente meus alunos já ligam a câmera e já botam o cachorro no colo, que é para eu ver, entenderam? Tanto amor, né? Então, todo mundo que tem um animal de estimação tem muito amor por eles, não tem, Casey, Dimas? Sim, com certeza. Para vocês olham esses animais e vocês sentem que eles são coisas ou que eles são sujeitos? Como é o sentimento de vocês? Sujeito. Sujeito. Então aí, Sujeito, bem né? próximo. Porque vocês têm uma relação afetiva com eles e vocês enxergam neles também criaturas capazes de ter esses sentimentos, não é? E tem amor entre vocês, não é isso? Então, essa sensação e esse sentimento que vocês têm, eles acontecem em todo o mundo e cada vez mais a gente vem travando uma discussão sobre a chamada, na verdade, as teorias, né, filosóficas e éticas do direito ambiental. Porque hoje, na nossa Constituição, nós temos o que a gente chama de visão antropocêntrica. Vocês podem anotar isso, tá bom? A nossa Constituição, ela tem uma visão antropocêntrica. Olha que nome é esse, né? A visão antropocêntrica é uma visão de que o direito ambiental, ele é feito para o homem. O homem é o centro das preocupações ambientais, tá bom? Na nossa Constituição e na nossa legislação ambiental, a gente protege os animais, viu, Casey, Dimas, tem muitas leis de proteção para os animaizinhos, mas no nosso sistema jurídico, eles ainda são considerados objeto de direito e não sujeito de direito, tá bom? Embora eles tenham proteção jurídica, mas essa proteção jurídica não olha eles como sujeitos de direito. Diferentemente do que a gente tem em alguns países da América Latina, que já vieram caminhando para a discussão do chamado biocentrismo. Já ouviram essa expressão, gente? O antropocentrismo coloca o homem no centro das preocupações, não é? Do meio ambiente. Mas o biocentrismo, ele coloca o homem como mais um elemento do meio ambiente, não como o principal. Para o biocentrismo, todos os seres vivos têm que ser cuidados, não só o homem, tá? Ele coloca o homem junto com os demais seres vivos. Essa é a tese biocêntrica. E a tese ecocêntrica, muitos nem fazem a distinção entre o biocentrismo e o ecocentrismo, mas a tese ecocêntrica, ela dá um passo além para entender que tudo que existe no ecossistema, que faz parte do ecossistema, deve ser protegido. Inclusive coisas que não são necessariamente vivas, como a luz, por exemplo, tá? Então, a tese ecocêntrica, ela é um pouco mais ainda, vamos dizer, mais de vanguarda em relação à proteção do ambiente como um todo, tá bom? Esse todos da Constituição Federal, gente, entendam como todos os seres humanos e não os seres vivos. Os animais não são sujeitos. O titular do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é o ser humano, tá bom? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida. Alguém aqui na sala sabe me dizer o que é saúde? O que é sadia qualidade de vida? Vocês estão saudáveis? Todos nós estamos saudáveis? O que é saúde? Anotem aí, por favor, que saúde, ele teve um conceito alterado, porque durante muito tempo, saúde estava ligado à ausência de doenças. Se a pessoa não tinha nenhuma doença identificada, ela tinha saúde.
tá bom? Essa noção de saúde, amores, ela foi alterada depois da constituição da Organização Mundial de Saúde, a OMS. Vou até escrever aqui no chat. A gente tem falado muito sobre a OMS agora na pandemia, né? Que é a Organização Mundial de Saúde. Bom, eu vou contar para vocês o que aconteceu. A Segunda Guerra Mundial foi muito dramática, porque a humanidade ficou muito devastada com os horrores que aconteceram naquela guerra, especialmente em todas as aflições, não é? E na verdade, foram muita crueldade que foram feitas dos alemães com o povo judeu, não foi isso, gente? E a humanidade, então, saiu dessa guerra testada naquilo que havia de mínimo sobre dignidade, sobre solidariedade, não é? Era preciso dar conta de quanto as pessoas ficaram machucadas. E, gente, muitas pessoas, elas saíram daquela guerra tão machucadas, mas não havia uma doença específica que pudesse ser identificada para aquela pessoa. Foram tantas as mazelas, né, de uma guerra como aquela, que não era possível identificar uma doença precisamente, mas a pessoa estava doente. Aí, a Organização Mundial de Saúde fez uma constituição para ela, para a Organização Mundial, tá? E trouxe um novo conceito de saúde, que é o que a gente adota no Brasil hoje, que eu quero que vocês anotem, tá bom? Para a Organização Mundial de Saúde, o conceito de saúde é assim: saúde é o completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças, tá? E isso, Biratã, corpo, alma e mente saudável. Essa foi a grande transformação da noção de saúde, tá? Mas, o Biratã, se eu te perguntar, completo bem-estar físico, mental e social, Biratã, é quase não tem nenhuma conta para pagar, né? O que vocês acham? Vocês já tiveram uma situação de completo bem-estar físico, mental e social? A gente até tenta, bota os problemas de lado, pensa que amanhã vai ser outro dia, vai com força, né? A gente até tenta, mas esse completo às vezes é difícil de alcançar, não é? Morando no Brasil, Casey. Difícil. Tá difícil, né? Olha, eu vou contar uma para vocês, tá? Eu estava dando aula uma vez sobre isso, e um dos alunos meus levantou a mão e disse assim: professora, eu senti isso no dia que eu me casei. Aí todo mundo na sala se derreteu, falou: poxa, sua esposa tinha que estar aqui para ouvir você falar assim dela, né? Aí o outro aluno levantou a mão e disse assim: professor, eu senti isso no dia que eu me separei. Olha só, gente, fala para mim. Assim, não tem condições, não é? Percebam que a noção de saúde, ela é muito subjetiva. Ela está muito parecida com a noção de felicidade. Vocês não acham? Completo bem-estar físico, mental e social é quase o mesmo conceito de estar feliz. Então, essa noção de saúde da OMS foi muito criticada, gente, porque ela ficou ampla demais e muito próxima à noção de felicidade. Muito bem. O que diz a OMS é que tem que ser amplo assim, que é para poder incluir, gente, todo tipo de mazela que assolar o ser humano. Ele tem que ter direito de um atendimento médico, entendendo a saúde, como o Biratã chamou a atenção. O corpo, a alma e a mente tem que estar saudável, tá bom? Então, desde os aspectos psicológicos, gente, até as doenças conhecidas e não conhecidas, nós vivemos um drama terrível. Nós ainda estamos numa pandemia. Aliás, eu vou tomar minha segunda dose, gente, segunda-feira. O Miguel não está conseguindo, né, Rosane? Pronto, a gente vai disponibilizar para ele. E, Rosane, mesmo depois que terminar o curso, se os alunos virem, o Miguel vir e quiser trocar uma ideia, enfim,
Eu vou até deixar aqui, gente, o meu celular, disponibilizar para vocês, tá? 988-955419, porque se vocês precisarem entrar em contato comigo, ou estão vendo o vídeo depois e tem alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem para mim, tá bom? Esse aqui é o meu telefone. Eu esqueci, é bom botar o código, né? Porque alguns de vocês não são daqui. Pronto, o código é 91. Porque vocês podem me mandar zap depois, tá bom? Quando estiverem assistindo, e aí eu vou tentando explicar para vocês pelo WhatsApp, tá bom? Eu tenho um aluno, Rosane, da graduação, só para fazer um parênteses para vocês, que ele tinha muita dificuldade também com a internet, mas ele era um aluno meu de uma comunidade quilombola, que durante a pandemia ele ficou lá na comunidade dele, então era muito ruim a internet. E eu lembro que a aula era pelo WhatsApp, a gente não conseguia nem falar no telefone, mas eu gravava o áudio explicando para ele, tudo pelo áudio do WhatsApp, ele ouvia lá, ele fazia pergunta lá e chegava para mim, não dava para falar assim em tempo real, mas a gente conseguia pelo WhatsApp, deu tudo certo, foi tudo muito bom, né? Podia ser melhor se tivéssemos todos juntos, mas a gente vai fazendo o que dá. Então, o Miguel deve ter dificuldade por isso. E aí, ele pode ficar à vontade, tá, Rosane, para não entender ou tem dúvida, quer me fazer uma pergunta, pode usar o Zap sem nenhum problema, tá bom? Eu vou ficar bem atenta, inclusive. Muito bem, meus amores. Essa noção de saúde, ela deixa claro que meio ambiente é essencial para garantir a saúde das pessoas, porque a Constituição já está dizendo, o meio ambiente é essencial à sadia qualidade de vida. Pronto, gente, ele já uniu a noção de meio ambiente com a noção de saúde. Se eu quiser garantir direito à saúde neste país, eu tenho que preparar o meio ambiente das pessoas. Tem que ser um meio ambiente equilibrado, tá bom? Olha que lindo que ele diz aqui. Impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Para com isso, gente, olha que coisa bonita. O nome de você estava lá no texto da Constituição, o meu nome, não é? Não é só o poder público que tem que desenvolver a proteção do meio ambiente, a coletividade também. Vocês lembram da fala do Miguel ontem, como foi bonito aquilo que o Miguel falou? A gente estava no finalzinho da aula, e aí o Miguel contou para a gente o que ele estava tentando desenvolver na comunidade dele, ele estava tentando buscar alternativas de produção de energia solar. Lembram que ele contou para a gente ontem? Não foi interessante demais aquilo? O Miguel, ele olha para essa Constituição, ele sabe que o nome dele está lá, né? Que ele, assim como o poder público, todos nós temos que achar uma saída para mudar essa história no que se refere ao equilíbrio ambiental, tá bom? Então, quando está lá, o poder público é responsável por isso, mas a coletividade também, nosso nome está lá. E a gente tem que fazer isso por nós, por toda a geração que existe e por todas as gerações seguintes. Gente, não é incrível demais isso? Olha só, eu não conheço, aliás, em algumas situações o direito protege quem não existe, né? O direito protege os direitos do nascituro, de prole eventual, em algumas situações que dá para contar nos dedos. Mas eu desconheço um direito fundamental que é garantido para todas as gerações que ainda nem existiram, tá? Então, a ideia aqui é da gente fazer, a gente vai falar sobre isso na aula de amanhã, a ideia é de que a gente tenha o que a gente chama de solidariedade intergeracional. Vocês já ouviram falar disso? Nós precisamos ter solidariedade entre todas as gerações. Nós não podemos esgotar na nossa geração as chances de desenvolvimento das gerações futuras. Nós temos que garantir para todas as gerações que vão vir as mesmas condições ou condições melhores de se desenvolverem, tá bom? Então, não temos direito, não é justo
esgotar em nós as chances da humanidade. Nós precisamos usar o planeta com responsabilidade, e com responsabilidade com as gerações seguintes, porque elas também são titulares do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Gente, esse artigo 225 é lindo demais. Uma coisa, não é? Então, olha só. Quando eu disse para vocês que o nome de todos nós está aqui, olha, impondo-se ao poder público, geralmente a gente cobra muito do poder público, mas também impondo-se à coletividade. Olha, estamos nós aqui e o poder público aqui. Todo mundo tem o dever de preservar e defender o meio ambiente, tá bom? Mas o poder público, ele tem as suas obrigações expressas no texto da Constituição. Então, o parágrafo 1º diz, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. Olha só, gente, preservar e restaurar os processos ecológicos, preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país, definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, exigir na forma da lei para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora o estudo prévio de impacto ambiental, controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, promover a educação ambiental em todos os níveis, proteger a fauna, a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco a sua função ecológica, a gente falou um pouco disso, né? Esses parágrafos todos, esses incisos todos desse parágrafo, cada um deles é uma política pública diferente, amores. A gente tem, dentro do sistema jurídico brasileiro, uma política para cada um desses temas. Então, eu tenho o licenciamento ambiental, eu tenho a regulamentação dessas autorizações, eu tenho que fazer estudos de impacto ambiental, eu tenho a lei do SNUC, do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, a lei de gestão de florestas públicas, eu tenho o Código Florestal. A gente não vai poder ver todas essas leis específicas, porque o nosso curso, ele é curtinho aqui, mas vocês não ficam sabendo que todos esses parágrafos do 225, eles estão todos regulamentados na legislação brasileira. Em alguns deles, nós tivemos um claro retrocesso. Nós tínhamos leis mais protetivas para o meio ambiente, e nós viemos, eu diria para vocês, gente, essa última década toda, eu diria para vocês que desde 2012, com o Código Florestal, a gente vem tendo uma série de flexibilização das normas ambientais, fazendo com que elas fiquem cada vez mais frágeis, tá? Mas o fato é que a gente ainda tem essa legislação e que ela regulamenta esses parágrafos. Eu vou fazer algumas críticas sobre o quanto a gente vem caminhando para trás em muitas políticas, quando a gente estiver dando cada um dos princípios na aula de amanhã, tá bom? É só para deixar aí guardadinha essa informação. Muito bem, meus amores. Também no 225, percebam que na Constituição a gente tem um capítulo que trata do meio ambiente, e ele é composto de um único artigo, que é o 225. Ele tem vários parágrafos, vários incisos, mas é um único artigo, tá bom? Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos. Esses 2 parágrafos que aparecem aqui, eles respondem uma pergunta que vocês fizeram. E o próprio Miguel chamou atenção no final da aula. Cadê? E a questão da impunidade? Aliás, não foi só o Miguel, não. Todos vocês chamaram atenção sobre a impunidade, não foi isso? Foi o destaque de vocês. Dois pontos vocês discutiram junto comigo ontem, analisando a Amazônia. Vocês falaram de omissões e de impunidade, não foi? Poxa, gente, mas esses 2 artigos
eles falam muito sobre a responsabilidade, né? Na responsabilidade ambiental, ela deve ser, ela tem, o poluidor, ele tem a obrigação de recuperar a área, de indenizar as vítimas, ele vai se submeter às sanções penais e administrativas. Olha que incrível. Da onde vem essa impunidade? Vem da lei? Da onde vem essa impunidade? Eu não me lembro, mas eu acho que foi o Biratã que falava, que fez uma crítica sobre quem faz a lei, quem vem flexibilizando a lei. Lembra o Biratã que a gente conversou ontem? Quem é que faz mesmo essa lei, tá? Porque a Constituição, ela deixou claro que a gente tem que ter responsabilidade sobre isso, mas nós vamos ver que, de fato, essa legislação vem sem, o que a gente chama, eu estou fazendo sempre a distinção, gente, o texto constitucional é esse que a gente está lendo, e a gente tem a norma regulamentadora, que são as leis infraconstitucionais, não é? Sobre elas que eu estou fazendo uma crítica muito forte, de que elas vêm sendo cada vez mais fragilizadas, tá bom? E aí vale o ponto que eu acho que foi, estou tentando me lembrar, mas eu acho que foi o Biratã que trouxe, quem é que está lá no Congresso Nacional? A Casey falou isso para a gente ontem também, não foi, Casey? Quem é que está lá? Quem é que está decidindo sobre essa flexibilização dessa legislação? Muitas vezes são as pessoas que vão se beneficiar diretamente com ela, né? A gente tem uma representação do setor produtivo muito grande dentro do Congresso Nacional, e essas pessoas, elas vão se beneficiar com a própria flexibilização da legislação. Então, os nossos congressistas, muitas vezes, são os próprios produtores interessados ali numa outra dinâmica de exploração da floresta, tá? Então, isso acaba comprometendo o avanço da concretização desses direitos fundamentais. Muito bem, meus amores, vamos lá. O último ponto do 225 que eu queria falar com vocês é que a Amazônia brasileira, a floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense, a Zona Costeira, todos são patrimônio nacional, tá bom? E a utilização deles tem que se dar da forma da lei. Luciana, qual é a importância disso na prática, né? O que quer dizer a gente ser considerado como patrimônio nacional? Não está adiantando muito, porque o desmatamento só está avançando, a gente não está conseguindo controlar, né? Bom, qual é a vantagem que a gente tem? No que se refere à Amazônia, a floresta amazônica brasileira, vocês vão perceber que a gente tem algumas normas jurídicas específicas para a Amazônia. E a gente está tendo um embate muito grande, por exemplo, em relação à regularização fundiária. Que aí, Dimas, eu não conheço muito no estado do Amazonas, mas eu acho que aqui no Pará, talvez a situação de grilagem de terra e de reconhecimento de título de terras é muito, muito complicado. Complicado que eu digo assim, é objeto de muita quadrilha mesmo, de grilagem, sabe? Que aí eu não sei se é a mesma atuação no Amazonas, e nem nos outros estados, amores. Aqui no Amazonas fica mais evidente, essa parte ali é no sul do Amazonas, que é uma área que... Também, Dimas, no sul do Amazonas, que é uma área que há muita disputa e conflito, né? Tá, que a gente sempre fica assim, olha, tá chegando, tá vindo, né? A gente fica nessa incerteza aí. Poxa, a gente, é uma coisa que a gente quer controlar de qualquer jeito, porque impacta muito o meio ambiente. Madalisa, me conta como é que é aí no sul, Madalisa. Vocês têm muito problema de regularização de títulos de terra, Madalisa? Ou já está tudo titulado, já está tudo organizado? Você tem notícia disso para mim? Oi, professora. Não, Oi, aqui a titulação, tem poucas comunidades que possuem a titulação, assim, tem muitos problemas, tem muita burocracia e muitos impasses, assim, para conseguir a titulação das terras. Inclusive, eu até fiz um trabalho a respeito, porque aqui são, se não me engano, eu não vou dizer ao certo, porque eu não sei, mas são bem poucas, assim, em relação ao número de comunidades que tem, o número de comunidades tituladas é muito pouco mesmo, assim.
Então, é a mesma coisa que aqui, Madalisa, uma luta para conseguir, né, filha? Que pena. Sim, Essa luta, gente, ela tem que ser coletiva, todo mundo junto, né? A gente olha aqui para o problema, né, Madalisa, a gente acha que é só aqui, mas na verdade é pior porque alcança o país inteiro, né? Essa dificuldade de titulação, de regularização. Que pena, filha, mas nós vamos juntos, né? Nós vamos juntos que a gente vai vencer isso e as coisas vão melhorar, porque a gente vai lutar, não é isso? Às vezes, olha, gente, eu advogo aqui, eu não falei muito de mim para vocês, né? Vou fazer só esse parêntese. Eu sou advogada e eu advogo só na área ambiental, sabe? E a minha especialidade na área ambiental é fazer acordos. Eu não sou advogada de litígio, eu advogo sempre com fazer acordos, sabe? Então, eu faço elaboração de lei, elaboração de TAC, ajustamento de conduta, eu trabalho com a regularização do imóvel. E aí, sabe, Madalisa, às vezes fica tão burocrático, filha, fica tão burocrático que eu penso que tudo foi inventado que é para fazer a gente desistir, sabe? Porque, meu anjo, olha, eu vou te dizer, é uma luta dentro dos órgãos, como os órgãos não têm muito investimento, tem sempre dificuldade com pouca gente, né? E às vezes eu falo assim, meu Deus, é para desistir, mas a gente não vai desistir, tem que ir até o fim, tem que conseguir, que a gente tem que ser persistente, né? E tem que lutar para fazer esse direito acontecer. Então, aqui é a mesma coisa, meu anjo, mesma coisa, uma burocracia, sabe? Eu estava ouvindo, esqueci, meu Deus, é uma professora maravilhosa, ela tem um texto incrível, Madalisa, que fala sobre a democracia que mata. E é bem isso, sabe? Essa burocracia, essa demora dos órgãos públicos em darem uma resposta, ela acaba gerando muito conflito para as pessoas, né, na sociedade. E essa burocracia, ela mata, essa demora de resposta do poder, ela mata as pessoas, né? Quando a gente está diante de um conflito, as pessoas muitas vezes elas morrem, elas não veem aquilo solucionado. É muito, muito complicado. É uma coisa que a gente precisa lutar mesmo, meu amor. Então, vamos lá. São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados. As usinas que operam com reator nuclear devem ter sua localização definida em lei federal. E olha aqui, gente, isso é um ponto polêmico quando eu dou aula de ambiental. Para fins do disposto no artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais. Nós vamos falar daqui a pouco do artigo 215 e 216, e eu vou explicar melhor esse parágrafo 7º, tá bom? Para a gente saber se a Constituição leu todos aqueles círculos que a gente viu, eu queria fazer com vocês esse passeio, que é mostrar a relação entre o meio ambiente, a atividade econômica, a política agrícola, a saúde pública, o meio ambiente cultural e o meio ambiente do trabalho. Será que a Constituição, ela compreende e ela fez a relação entre todos esses aspectos do desenvolvimento? Tudo isso aqui está ligado ao desenvolvimento. Bom, no caput do artigo 225, o artigo já deixa claro, só sair daqui para eu ver vocês, porque se vocês escreverem no chat eu consigo ver. O artigo 225 já deixa claro a relação entre meio ambiente e saúde, tá? Mas não estava claro a relação entre meio ambiente e atividade econômica. Não aparece isso muito expresso no artigo 225. Sabe onde vai aparecer? No artigo 170 da Constituição. É incrível o 170, deixa eu ver se eu coloquei ele aqui para vocês. Coloquei. O artigo 170, ele fala da ordem econômica na Constituição. E ele vai explicar para a gente que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, na livre iniciativa, e tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme a justiça social, e traz aqui vários princípios. Então, a primeira coisa que eu chamo a atenção de vocês, alunos, o sistema brasileiro é do capitalismo,
O Brasil adotou isso quando ele diz que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho e na livre iniciativa. Livre iniciativa, gente, é capitalismo, tá bom? Mas é qualquer capitalismo? É qualquer desenvolvimento que a gente quer? Aqui, a Constituição disse qual é o tipo de capitalismo que a gente vai ter no Brasil. O que era para ter, tá bom? Bom, ele traz os princípios da ordem econômica. Soberania, olha aqui, propriedade privada. Gente, propriedade privada é o coração do capitalismo, não é? A coisa mais importante para o capitalismo é a apropriação da coisa para si, é a propriedade privada. Mas é qualquer propriedade? Não. O artigo 170 da Constituição, ele vai preencher esse conteúdo para a gente. O inciso 3º diz que eu tenho que ter a função social da propriedade. Ah, é incrível a função social da propriedade, tá? Ela muda a noção de propriedade. Por quê? Com a função social da propriedade, eu preciso atender o interesse do proprietário, respeitar os direitos de vizinhança, mas atender também ao direito social daquilo que é importante que seja desenvolvido naquela propriedade. Gente, a função social é incrível. E a Constituição, ela vai dizer o que tem que ter na propriedade, no imóvel rural e no imóvel urbano, tá bom? Então, não é qualquer propriedade. Na aula de amanhã, quando eu for falar sobre princípios de direito ambiental, nós vamos estudar junto só aqui, olha, a função social da propriedade, tá bom? Por isso que eu não vou parar muito para falar dela aqui, porque na aula que vem eu vou falar bastante da função social da propriedade, tá? Por isso que eu vou passando, mas não se preocupem, porque eu vou voltar nesse tema. Livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Redução das desigualdades, busca do pleno emprego, tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte. Bom, o que me interessa aqui? Olha só, meus amores, olha isso junto comigo. A defesa do meio ambiente é um princípio, olha aqui, é um princípio da ordem econômica. O que significa ser um princípio? Significa, gente, que é ser uma diretriz geral em toda a política pública de desenvolvimento econômico deste país. Eu preciso respeitar a necessidade de compatibilizar com o meio ambiente, amores. O que eu quero dizer para vocês? Eu vou me empolgando, eu falo rápido, né, amores? O que eu quero dizer para vocês? Uma política pública totalmente desenvolvimentista, igual aquilo que eu expliquei para vocês que havia na década de 70, não vou respeitar meio ambiente, não interessa meio ambiente, eu vou só crescer econômica. Cabe isso no sistema jurídico brasileiro hoje, amores? Olha o que diz o 170. Cabe uma política desenvolvimentista, Dimas? Não. Não cabe, Dimas. A Constituição, ela diz claramente como é que tem que ser a ordem econômica nesse país. Então, não adianta a gente estar com o Poder Executivo preso, amarrado lá em 1970, gente. Nós temos uma outra Constituição, a gente tem um regime democrático, uma outra Constituição, que foi aprovada em 1988, com uma proposta constitucional. E essa proposta, meus amores, é de desenvolvimento sustentável, com uma ordem econômica que quer, sim, livre iniciativa, é capitalista, mas não é qualquer capitalismo, gente. Tá bom? Não cabe no sistema jurídico brasileiro uma política pública desenvolvimentista que traga como estratégia, gente, o avanço do desmatamento na floresta amazônica. Que traga como política pública, gente, o garimpo em terra indígena sem proteção ambiental, sem debate no Congresso, sem debate com as comunidades. Isso não existe, gente, não cabe nesse sistema, tá bom? Então, tem uma série de medidas e de políticas que vocês estão vendo que estão absolutamente incompatíveis com o que diz a Constituição.
A proposta constitucional, não é, aliás, desculpa, não é proposta, é a determinação constitucional, porque na Constituição Federal ela não tem conselho, ela tem determinação. É assim que vige o sistema jurídico brasileiro, tá bom? Então, o artigo 170 já deixa claro para a gente, afinal de contas, qual é a relação entre meio ambiente e ordem econômica. Eles estão absolutamente interligados, em que a proteção do meio ambiente é um princípio da ordem econômica. Isso é muito importante, tá bom, meus amores? Muito bem. Tem alguma relação entre esse meio ambiente, atividade econômica e a política agrícola que aparece no artigo 186? O ponto mais importante aí é um grande desafio. Vocês já estudaram direito agrário? Já teve a disciplina direito agrário aqui para vocês na proposta de curso para vocês? Teve a disciplina direito agrário já? Alguém já deu? Eu acho que eu sou a segunda disciplina ainda. Muito bem, Libério, vocês vão conversar muito sobre isso. Porque o direito agrário, ele tem um princípio muito interessante, que é, não teve case direito agrário? Não, filha. Muitas faculdades não tem mesmo, viu, case? Que eu tive. Só ambiental, não é? Ambiental. Mas olha o que acontece, Casey, no direito agrário, é legal porque tu vais ter a disciplina aqui, olha, né? Aí tu vais descobrir alguns textos, algumas coisas que tu não tinhas visto. Casey, no direito agrário, a gente tem vários princípios do direito agrário, mas tem um que é muito forte, que é o princípio da produtividade. O que isso quer dizer? Que no direito agrário, nossa, a gente tem a legislação agrária da gente, desde da lei de terra, do Estatuto da Terra, né? O que é o princípio da produtividade? Casey, nesse país, todo mundo tem que ter acesso à terra. Isso é uma lógica, inclusive, que propõe a reforma agrária. Todo mundo tem que ter direito à terra. Mas ninguém vai ter direito à terra se não produzir nela. A terra não é para a gente ficar olhando, é para a gente produzir. O critério o princípio da produtividade do direito agrário não quer o que a gente chama de terra improdutiva, tá bom? Todo mundo que tem uma terra tem que produzir nela. É para isso que a terra serve, para que a gente produza nela, tá bom? Mas, puxa, Luciana, se for por essa lógica, o que eu faço com o meio ambiente? Parece para vocês que tem um paradoxo aí, tem uma tensão aí entre essas duas coisas, porque você está dizendo que o direito agrário é para a gente produzir, então eu vou desmatar tudo para produzir, é isso? Essa tensão, olha como ela é importante, né? A Constituição, quando ela trata da política agrária, ela vai nesse coração aí, gente. Ela diz, olha, o critério da produtividade, ele é muito importante, mas ele tem que estar compatível com o critério da proteção ambiental. É para a gente produzir, mas não é para a gente arrancar tudo, colocar tudo no chão, a gente chama de fazer corte raso, né? Colocar tudo no chão para plantar. Não, tem que ter o equilíbrio entre essas duas coisas. E o artigo 186 da Constituição, quando ele fala da função social da propriedade rural, vocês vão estudar comigo, ele vai dizer, que a propriedade rural atende a sua função social se ele atender aos critérios econômico, ambiental e social. O primeiro inciso do artigo 186 diz que a propriedade rural, o imóvel rural cumpre a função social da propriedade quando é feito o uso racional do imóvel. O que é isso? Você está ocupando e você está produzindo. Se for terra improdutiva, você pode ser até desapropriado. Tá? Por outro lado, esse mesmo inciso diz, além disso, você tem que cumprir a legislação ambiental. Nesse mesmo artigo está dizendo, além disso, você tem que respeitar a legislação trabalhista. Então,
tudo misturado no exercício da propriedade, a gente tem as funções econômica, ambiental e social. Ou seja, a Constituição leu aqueles mapas de conflito. A Constituição sabe que eu tenho que fazer as pessoas produzirem, mas respeitar o meio ambiente e respeitar a legislação trabalhista. Né? No 186 fica claro que a Constituição sabia dos conflitos sociais, ela sabe o que acontece, né, no debate ali na floresta amazônica, tá bom? E, aliás, nos conflitos em todos os lugares, tá? A relação entre meio ambiente e saúde, a gente viu, já está no coração lá do artigo 225. O meio ambiente ecologicamente equilibrado é essencial à sadia qualidade de vida. Mas eu também coloquei no Data Show para vocês o artigo 196, porque ele é interessante. O artigo 196 fala do direito à saúde de todos nós. E lá está dito que a gente vai priorizar as políticas de prevenção, né? A gente vai desenvolver políticas públicas de prevenção. Gente, se eu quiser prevenir doenças, eu tenho que cuidar do meio ambiente. A maior causa de morte das crianças nesse país é diarreia, por falta de saneamento básico. É o maior índice de morte das crianças com menos de 5 anos de idade no país. A gente perde as nossas crianças para diarreia, meus amores, porque não tem saneamento, não tem um ambiente adequado. Então, na Constituição, logo no artigo 196, quando ele trata da política de saúde do país, ele diz, olha, nós vamos priorizar a prevenção. Então, tem que cuidar do meio ambiente. Isso é tão verdade, gente, que no dispositivo, que agora eu me esqueci se é 198 ou se é mesmo o 200, não, eu acho que é o 200, quando ele trata das funções do SUS, lá está claro que o SUS vai trabalhar também na proteção ambiental, porque a questão sanitária está totalmente relacionada à questão ambiental, tá bom? Aí vem um ponto que eu quero falar muito com vocês, que é a relação entre meio ambiente e as questões culturais. Gente, isso está relacionado? Totalmente relacionado. O artigo 215 e 216 da Constituição são artigos muito preciosos, muito mesmo, tá? Eles protegem a nossa forma de criar, de fazer, de viver. O texto da Constituição, gente, quanto mais diversidade cultural nós tivermos no nosso país, mais ricos nós seremos, né? Essa Constituição, ela compreende a diversidade cultural como um grande privilégio que nós temos, privilégio de aprender uns com os outros, e as culturas diferentes, uma das outras, precisam ser preservadas. É a coisa mais linda esse 215, gente. 216, não é? Nós temos que criar políticas públicas que facilitem e permitam a diversidade cultural. Poxa, é tudo que a gente quer. Isso está relacionado ao meio ambiente? Está totalmente relacionado ao meio ambiente. A gente tem hoje um grande desafio mundial, que é o combate às mudanças climáticas, que a gente já vem conversando há muito tempo, não é? Falamos disso desde a primeira aula. E essa crise climática, ela decorre muito da forma de criar e de fazer dos homens brancos, dos países desenvolvidos, que caminharam para um sistema de produção industrial extremamente impactante, né? E que vem causando muito, muito impacto climático, tá bom? Mas esse é o único sistema que existe, é a única forma de se relacionar com o meio ambiente que existe. Em todos os lugares do mundo, nós temos outras formas de se relacionar com o meio ambiente, desenvolvida por comunidades específicas e que são muito mais racionais e equilibrados em relação ao equilíbrio climático e ao equilíbrio do ecossistema como um todo.
isso acontece no Brasil, não é? No Brasil, nós temos as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas, as comunidades ribeirinhas, chamados, né, povos e comunidades tradicionais. E muitos deles, e aqui no Brasil, a grande maioria deles, tem uma forma muito especial de se relacionar com a terra, com o ecossistema, com o meio ambiente. Vocês aqui podem me dar vários exemplos, né? Porque a maior parte de vocês também fazem parte de povos e comunidades tradicionais. Então, a forma de se relacionar é muito diferente. E essa forma de se relacionar tem que ser preservada tanto em relação à diversidade cultural, porque isto é riquíssimo, quanto em relação ao bem ambiental, ao quanto isso pode fazer bem ao planeta. E o quanto seria interessante que, a partir dessa dinâmica, a gente tivesse algumas transformações. Vocês já ouviram falar em etnodesenvolvimento? Alguém já ouviu falar dessa expressão aqui? Quem conhece essa expressão? Etnodesenvolvimento. Nunca estudaram, amores, isso? Já ouvi falar. Já ouviu, Dimas? Sim. Eu acho que vocês iam adorar. A gente não vai conseguir desenvolver esse tema com vocês, mas eu vou sugerir, eu vou trazer aqui para a turma as referências bibliográficas de produções que a gente tem tido sobre isso. Eu quero indicar 2 trabalhos muito legais sobre isso. Um é de um doutorado em Direito aqui do PPGD, da UFPA, de um excelente professor, que o nome dele é Leandro Faro. Gente, o Leandro é incrível, menino maravilhoso. E o que eu aprendi sobre etnodesenvolvimento, eu aprendi com ele, inclusive na tese dele. E depois a gente acabou pesquisando e estudando mais isso, desenvolvendo na dissertação de mestrado de uma aluna do PPGD do CESUPA, que é outra instituição que a gente tem aqui no Pará, que também trabalhou o etnodesenvolvimento na cadeia produtiva do açaí. Mas, para resumir para vocês, o que é etnodesenvolvimento é um outro olhar sobre o que seria desenvolvimento. Porque eu vou dar aula para vocês sobre desenvolvimento, eu estou falando de desenvolvimento sustentável, eu falei para vocês o que a ONU enxerga sobre desenvolvimento sustentável, sobre as ODSs, estou falando que a Constituição enxerga sobre desenvolvimento, mas cada vez mais, gente, tem se discutido que o desenvolvimento deveria ser pensado pelas pessoas que estão morando naquele local. Então, o que é desenvolvimento para os povos indígenas, né, as comunidades quilombolas, o que é desenvolvimento para eles? O desenvolvimento deveria partir, né, especialmente na Amazônia, deveria partir do olhar de quem está aqui, vivendo o ecossistema, né? Não deveria ser uma proposta imposta, mas sim uma busca de alternativas e caminhos traçados especificamente para as comunidades e pelas comunidades e povos indígenas também. É uma discussão muito boa, que a gente não vai ter tempo de fazer aqui, mas eu vou trazer o link de alguns trabalhos para quem se interessar por esse assunto, tá bom, amores? É muito bom, é muito interessante ler esse tema, tá? E que eu concordo muito, inclusive. Muito bem. Temos ainda na Constituição, gente, as disposições sobre o meio ambiente do trabalho. O meio ambiente do trabalho faz parte da proteção jurídica constitucional do meio ambiente. Nós não temos só o meio ambiente natural, protegido na Constituição, nós temos o meio ambiente urbano, o meio ambiente que é o natural, que a gente vem falando até então, o meio ambiente cultural e o meio ambiente do trabalho, que está expressamente previsto no artigo 200 da Constituição. A gente tem uma grande
uma grande dificuldade em pensar, nossa, as relações de trabalho, meio ambiente. Gente, cada vez mais, dentro das disciplinas mesmo de direito do trabalho, eles vêm trabalhando, eles vêm discutindo essa questão do meio ambiente, porque ele tem regulamentado muitas vezes as relações trabalhistas a partir do equilíbrio ambiental do trabalhador, o que é essencial, tá bom? Hoje em dia, por exemplo, eu já estou dando aula presencial em alguns locais, em alguns cursos, né? O curso do CESUPA, onde eu dou aula também, ele já tem aulas híbridas. Eu vou para lá para o curso, eu dou aula presencial, os alunos vão para a sala de aula e parte dos alunos ficam no computador, como nós estamos agora. Então, a gente chama de aula híbrida. E para eu dar essa aula, nós temos que ficar com as portas abertas, nós temos que ficar todos de máscara, todos afastados um do outro, né? E a máscara, nesse momento, a gente considera o nosso EPI, que é o nosso equipamento de proteção individual. Aquele local é o meu local de trabalho e o meio ambiente precisa estar seguro para mim, né? Então, eu preciso ter o álcool, eu preciso ter o afastamento, eu preciso ter as máscaras, tudo isso para garantir a minha proteção. Isso é um direito fundamental meu e de todo trabalhador. E aonde está escrito isso? Na Constituição, artigo 200, inciso 8º, tá bom? Muito bem. Vimos o 170. E aí eu queria falar desse ponto, é só um pontozinho que eu não queria deixar passar. Eu coloquei aí para vocês, do direito ambiental ao direito ecológico. Tudo isso que eu expliquei até agora na Constituição, gente, traz sempre aquilo que a gente já está discutindo aproximadamente uns 30 anos da construção do direito ambiental no Brasil, 30, 40 anos, tá bom? Mas a gente vem saindo da discussão de direito ambiental e cada vez mais vocês vão ouvir a expressão direito ecológico. Eu até deixei um texto para vocês sobre isso. Cada vez mais vão usar essa expressão e vocês vão perguntar, mas o que é o direito ecológico? Não é a mesma coisa que o ambiental? Eu disse para vocês que cada vez mais a gente vem, e fica claro na Constituição, a gente vem compreendendo que o direito ambiental, ele não envolve só o meio ambiente natural e seus recursos naturais. Eles envolvem aspectos que são econômicos, sociais, culturais, ambientais, tá bom? Isso tem feito com que, durante uma disputa, por exemplo, no licenciamento, se a gente vai conceder ou não a licença, por conta de uma questão ecológica, a gente acaba cedendo porque tem os interesses sociais. Vamos gerar emprego, vamos gerar renda, e a questão ecológica sempre sai perdendo, sempre sai perdendo. Muito bem. Os doutrinadores do direito ambiental vêm analisando muito de perto o avanço da crise climática no planeta, e quanto mais a crise climática avança, mais os doutrinadores vêm chamando a atenção de que a questão ecológica deve ser priorizada. O planeta não vai dar conta da forma como nós estamos explorando. Então, o direito ambiental, ele tem que voltar a ser um direito muito mais ecológico. É para proteger o ecossistema, é para proteger o equilíbrio climático. Então, a gente não pode continuar tomando as decisões sempre pautados nos interesses sociais, porque nós estamos acabando com os recursos naturais. E isso vai trazer uma limitação para a nossa existência no planeta Terra. E aí vocês vão ver doutrinadores que sempre tiveram livros sobre direito ambiental, e agora vocês vão ver que até a capa do livro muda para direito ecológico, tá? O professor Igor, por exemplo, acho que é quem mais, Igor Sarlet, eu não sei se eu botei um texto dele, mas eu botei um texto do José Rubens Morato Leite, falando da transição do direito ambiental para o direito ecológico, é um texto muito interessante dele, que conta essa passagem para vocês, enfim. E não é só o professor José Rubens e o professor Ingo, mas
vários outros livros de ambiental, eles mudam a capa, ou dentro dos capítulos e nas introduções, eles vêm chamando a atenção desse ponto que eu estou falando para vocês, que cada vez mais, dentro do direito ambiental, a gente tem que reforçar as políticas de proteção ecológica, de equilíbrio do sistema, por conta do avanço da crise climática no planeta, tá bom? Isso vai acontecendo no direito brasileiro também. Muito bem, meus amores. Vamos falar agora de judiciário, da judicialização dos direitos fundamentais ao meio ambiente, e vou falar um pouquinho sobre litigância climática e alguns casos aqui para vocês, tá? Quero falar primeiro sobre judicialização. Vou até parar aqui, que eu já sei bastante aqui para vocês. A gente falou tanto sobre impunidade, não foi ontem, e falamos na segunda-feira, mas nós falamos muito sobre impunidade ontem. A gente percebe uma série de omissões de políticas públicas, omissões que matam, né? Essa omissão, essa ausência do poder público mata as pessoas. E falamos muito sobre impunidade. Bom, nessas duas situações, eu lembro de uma pergunta do Miguel que é assim, puxa, mas não acontece nada, ninguém faz nada, tem violência, tem morte, tem desmatamento, né? E não acontece nada. Vamos discutir aqui rapidamente o que o Poder Judiciário tem feito em relação a isso. Porque quando a gente tem uma omissão muito grande do Poder Executivo, em geral a gente recorre ao Poder Judiciário. E como é que tem sido as ações judiciais voltadas à questão ambiental? Será que a gente tem tido um bom resultado, um resultado rápido, um resultado célere e efetivo na questão ambiental? Bom, parece que não. Nós somos testemunhas que não, né? O Poder Judiciário dá uma resposta lenta demais, né? Com uma série de dificuldades de compreensão do que está acontecendo, compreensão dos conflitos, com soluções muitas vezes inexequíveis para aqueles conflitos. Então, a gente precisa melhorar muito a atuação do Poder Judiciário, tá? Mas eu quero falar com vocês sobre algumas políticas públicas e quero ouvir o que vocês acham sobre isso. Eu vou analisar dois casos, um do meio ambiente urbano e meio ambiente artificial, que a gente chama, que é esse construído pelo homem, e outro do meio ambiente natural, tá bom? Bom, eu disse para vocês que o saneamento básico é um problema muito, muito sério em todo o país, e na Amazônia é mais sério ainda, e no norte do país é pior ainda, e no estado do Pará pior do pior do pior, porque nós somos o último no que se refere a atendimento de saneamento básico. Muito bem. O saneamento básico nas áreas urbanas, ele é muito importante, porque nas áreas urbanas eu tenho muita aglomeração de pessoas, gente, tá? E eu preciso ter aquele ambiente saneado. A gente não tem esgoto sanitário, nem acesso à água tratada para toda a população, isso vai impactar na saúde deles diretamente. Pergunto para vocês. Uma comunidade, um representante de uma associação de moradores pode ajuizar uma ação pedindo para que o Poder Judiciário determine que o prefeito faça o saneamento básico no bairro XYZ? É possível pedir ao juiz que determine ao prefeito que faça o saneamento básico? O que é que vocês acham? Já viram alguma dessas ações? Eu quero dizer para vocês que tem milhares dessas ações. Muitas ações sobre isso. O que será que os juízes fazem? Vocês sabem o que envolve saneamento básico, gente? Envolve água tratada, coleta de esgoto e adequado despejo de resíduos sólidos.
No lugar onde vocês vivem, vocês têm muitas dificuldades com resíduos sólidos, com rejeitos, contaminação de lixo? Vocês têm essa vivência no local onde vocês moram? Como é que é a situação de resíduos aonde vocês vivem? É tranquilo isso? Professora, aqui em Manaus varia muito, né? Tem aquelas ilhas que eles falam, umas ilhas onde o bairro é melhor servido com essas políticas públicas, mas também tem aqueles que não têm nada praticamente desses serviços, do saneamento básico principalmente, da coleta de lixo, e a seletiva nem chega perto, né? E, então, é possível, sim, aqui em Manaus, né, a gente verifica não só nos bairros periféricos, como eu falei, tem essas ilhas de bairros que é bem servido, e outros bem próximo dessas ilhas, que não é servido nada, né? Esse é um grande problema da humanidade. O que a gente vai fazer com os resíduos, esse acesso à água tratada, o esgotamento? É um problema da humanidade, Dimas. Aqui no norte do país, a gente é bem mal servido, né, sobre isso ainda. A gente tem que avançar muito. Então, é possível a gente ajuizar uma ação pedindo ao juiz que determine ao prefeito para fazer o saneamento básico. Isso resolve? Não, meus amores, não resolve. Em geral, quando o Ministério Público propõe essas ações civis públicas, alguns juízes, eles concedem o direito, entendendo que faz parte do mínimo existencial da pessoa ter acesso à água tratada, ao saneamento básico, né? Mas alguns juízes entendem que aquela não é uma decisão do judiciário, que deve ser uma decisão do executivo, porque o executivo é que pode, né, determinar quais são as prioridades dentro daquela limitação de recursos, limitação de dinheiro que a gente tem para fazer as políticas públicas. Então, dependendo do juiz que decidir aquele caso, ele pode ter uma postura que a gente chama de ativismo judicial, que é o juiz que vai conceder o direito, entendendo que há ali um direito fundamental violado e que ele precisa atender aquele direito violado, determinando ao prefeito que faça o saneamento, mas outros juízes que vai dizer, olha, não, o dinheiro é escasso e a população elegeu o Poder Executivo para escolher o que é prioridade. Então, esse juiz simplesmente não toma a decisão. Ele diz que tem que aguardar o Poder Executivo, tá? Bom, o primeiro juiz, ele adota a teoria do mínimo existencial, ou seja, toda a pessoa tem direito a prover o básico para a sua existência. E esse juiz, o segundo juiz que decide deixar com o executivo para que ele resolva, é o juiz que adota a tese da reserva do possível. É o juiz que diz, olha, eu compreendo que não tem dinheiro para todo mundo, que o poder público vai ter que atender isso progressivamente, mas não vai atender a todos de uma vez, tá bom? A mesma coisa, gente, em relação, vou trazer agora um exemplo de uma situação de omissão na área rural. Eu vou contar uma história agora para vocês, para fechar a aula, eu vou contar uma história, tá bom? Lembra que eu falei naquele primeiro mapa que no desmatamento a gente tem um arco do desmatamento? Nesse arco do desmatamento, eu não sei se eu já contei essa história aqui, eu acho que eu não contei não para vocês. É que eu falo tanto que eu nem sei se eu contei essa história ou não, mas é uma historinha, só uma última história para eu dispensar vocês, gente. O procurador da República aqui no Pará, ele queria fazer uma operação de fiscalização naquela parte do arco de fogo que a gente viu nos mapas ontem. Aí, gente, ele precisava muito que fosse, junto com ele na operação, um técnico do IBAMA, tá bom? E ele tentava ligar, e ninguém atendia, ele tentava ligar, isso foi em 2009, ele tentava ligar, gente, ninguém atendia, lá na sede do IBAMA de Marabá, isso, tá? Sede do IBAMA de Marabá. Tem alguém que está em Marabá? Era o Libério que estava em Marabá? Não era um de vocês que estava... Foi eu, professor.
Sou eu. Tu também, Bira? Ó, é só o Libério. Então, Libério era em Marabá. Isso foi em 2000, eu acho que foi em 2000 e... Não, o Libério é Mato Grosso. Ah, tu estás em Cuiabá. E quem é que está em Marabá? É o Sou eu, Bira. professora. Sou eu que Pronto. sou de Marabá. Olha só, Bira, eu vou te contar essa história, depois tu vê se é verdade aí, tá bom? Bira, eu não me lembro se foi 2007 ou 2009, vou te contar em detalhes, que tu é daí. Bom, a sede do IBAMA, daí de Marabá, tem as pessoas, os fiscais do IBAMA, que têm competência para ir nessas operações, tá, Bira? E o procurador da República ligou, Bira, ninguém atendia, esse procurador doido para falar alguém de lá, para que eles mandassem 2 fiscais para participar da operação que eles iam fazer. Bom, ele não conseguiu falar, Bira, e eu não sei, aí eu queria te perguntar, a sede do IBAMA de Marabá ainda fica na frente de uma praça? Sim. Bom, dessa praça, Bira, tinha um orelhão. O orelhão é uma expressão que a gente usa aqui, gente, que é o telefone público, que fica na praça. A gente tem o costume de chamar de orelhão, né? Vocês são Aqui da também, professor. também, Dimas, aí também. Então, olha, tu já me entendeste. E aí, o procurador da República, a gente começou a ligar para o telefone público da praça, tá? E surpreendentemente tocou, e surpreendentemente alguém passou e atendeu. Essa pessoa que passou e atendeu foi chamar o gerente lá na sede, Bira. Foi lá, atendeu, o procurador disse que estava tentando falar com o gerente do IBAMA de Marabá. Essa pessoa foi até lá e o gerente foi até o telefone público falar com o procurador da República. É que já faz bastante tempo, tá bom, gente? O que aconteceu? Ele foi conversar e disse para o procurador da República que ele não podia participar da operação. Por quê? Olha isso. O telefone do IBAMA de Marabá estava cortado. Por quê? Aqui a gente diz cortado com a ligação suspensa, né, pela rede. Por quê? Porque o governo federal não tinha pago a conta de telefone há 3 meses, meus amores. Estava cortado. Olha aí, olha como a gente cuida da proteção da Amazônia, né? A sede do IBAMA, no coração da Amazônia, ali em Marabá, Bira, estava com o telefone cortado. Bom, não tinha condições dele ir na operação porque ele estava sozinho, depois não tinha dinheiro para pagar a diária de quem saísse, o outro estava de licença, o outro estava não sei aonde, enfim, não dava para participar. O procurador da República ficou muito aborrecido, muito aborrecido. O que ele fez? Entrou com uma ação civil pública e disse assim: senhor juiz de Marabá, senhor não, né? Excelência, determine que o IBAMA destine 2 servidores para a operação na área, né, do chamado Arco de Fogo, que nós estamos realizando sob pena de multa diária. O que fez o juiz de Marabá? Ele foi ver se havia fundamento para ele tomar a decisão. Então, o que o procurador da República está fazendo? Gente, olha, IBAMA, não adianta tu me dizer que não tem gente, que não tem dinheiro, dá teu jeito, a situação é emergência, tá cheio de foco de desmatamento, eu preciso ir lá combater, manda alguém. O IBAMA diz, eu não tenho. Ah, você não tem? Então eu vou pedir para o juiz. E pediu para o juiz. Vocês acham que o juiz de Marabá pode dar uma liminar determinando que o IBAMA destine 2 servidores para a operação? Esse juiz fez o seguinte, ele deu uma liminar, essa liminar ficou famosa, saiu no Jornal Nacional, saiu em todos os lugares, foi uma liminar curtinha, gente, ele quase não colocou fundamentos na liminar, ficou super famosa. A decisão era assim, eu nunca esqueci, gente. Ele diz, olha, tinha um relatório, né, era uma decisão liminar. Tinha um relatório, olha, o procurador da República está contando essa e essa história, aconteceu isso, isso, isso. Aí ele coloca assim, decido, né, para ele tomar a decisão. Olha como foi o fundamento da decisão dele, amores. Ele falou assim, esse juiz
Ligou uma vez, ligou 2 vezes, ligou 3 vezes para a sede do IBAMA em Marabá, ninguém atendeu, então deve ser verdade mesmo que o procurador da República está falando, né? Se o IBAMA foi criado somente para proteger os recursos naturais, não tem condições de fazer isso, então é melhor ele fechar. O juiz escreveu, gente, na decisão, como se ele estivesse conversando aqui com a gente. Foi incrível essa decisão. Mas ele canetou e mandou, então, que o IBAMA destinasse 2 servidores para participar da operação, sob pena de multa diária, e o IBAMA cumpriu. A operação aconteceu e o IBAMA cumpriu. Mas o superintendente do IBAMA em Brasília, depois deu uma entrevista, né, porque isso foi bastante noticiado, dizendo o seguinte: olha, eu não mandei, porque esse não é o único foco de incêndio que eu tenho para combater. Porque na Amazônia toda eu tenho pouquíssimas pessoas, eu não dou conta de combater tudo, então eu tenho que ver a lista de prioridades. Por isso que eu não mandei ninguém. E a gente vai sempre ter essa discussão. Cadê o dinheiro para os direitos fundamentais? Cadê dinheiro para garantir a proteção da saúde, o combate ao desmatamento, a proteção a política pública de educação? A gente está sempre diante de situações dramáticas, de situações de escassez de recursos. Tá bom, meus amores? Então, embora o texto da Constituição seja lindo e traga tudo para a gente, nós não conseguimos implementar tudo. E cada vez mais a gente tem que recorrer ao judiciário. Nesse caso, o juiz praticou ativismo judicial, deu uma canetada e mandou ir. Tá bom? Mas nem sempre isso resolve. Tá? Eu acho que é o Biratã que está com a mãozinha levantada, né, o Biratã? Isso, professora, só para contribuir. Isso daí é uma exceção, né, o ativismo judicial. Sim. Na prática mesmo, professora, o que acontece é que a população é muito omissa, porque todo governo, seja ele federal, estadual, municipal, ele tem o que nós chamamos do PBA, que é o Plano Plurianual. A sociedade, ela fica às margens, ou muitas das vezes não fazem questão de ir à Câmara de Vereadores, e a gente sabe que quando uma denúncia dessa chega à Justiça, o juiz pode até determinar o prefeito, mas o prefeito, os secretários de obra, tudo mais, eles vão alegar. Nós temos um planejamento, esse planejamento foi elaborado, foi discutido em audiência pública, e nós determinamos valores para isso e para isso e para isso. Isso está fora. Se a gente puder, a gente vai fazer. Então, de certa forma, a discussão ferrada que tem que acontecer é dentro da Câmara de Vereadores, porque a primeira audiência que acontece, o prefeito vem e apresenta as propostas do que ele quer planejar, aonde vai ser alocados os recursos. E quando a comunidade fica fora e deixa de brigar por essas coisas, quando chega lá na frente, aí acontece isso que a senhora está falando aí, né? O juiz, Agora, não é que o juiz fica de mão atada, mas é que o secretário, o prefeito, tem resposta para tudo baseado no plano plurianual que ele apresentou e foi aprovado na Câmara de Vereadores. olha, Biratã, tu trouxeste uma contribuição enorme, porque você tem toda a razão. Aqui na nossa Constituição, a gente tem a previsão do princípio orçamentário, é exatamente o que você trouxe. Olha que importante a tua contribuição. De fato, a administração pública, ela fica adstrita àquilo que temos no plano plurianual, nas leis orçamentárias e no orçamento aprovado para aquele ano. Toda a razão. E aí, o Biratã, eu só queria fazer uma complementação. Essa participação da população na discussão, né? A gente precisa, na verdade, contribuir, ajudar para que a gente tenha o que a gente chama de sociedade organizada, né, o Biratã? Que eu acho que é isso que você chamou a atenção. A sociedade tem que se organizar para participar, tem que se organizar para ir lá, para discutir. Mas eu queria te fazer uma observação sobre isso. Eu estava vendo, Biratã, eu não me lembro mais qual foi o município, tá? Mas teve um município em que eles marcavam as sessões de debate, sempre, se eu não me engano, era aos domingos, justamente para permitir com que a população vá. Eu tenho uma crítica em relação a essa questão da participação, porque, de fato, Biratã, as pessoas elas estão muito preocupadas
em ganhar o pão de cada dia e se organizar. Por exemplo, uma mulher, olhando a situação da mulher, tá? Uma mulher que trabalha fora, o Biratã, que tem que cuidar da sua casa, dos seus filhos, tem que ganhar dinheiro, tem que resolver milhões de problemas, e ela está super preocupada com a questão do bairro dela. Mas jamais ela vai conseguir uma dispensa no emprego dela para participar de um debate sobre isso, embora seja do máximo interesse dela. Então, na minha avaliação, os horários e o estímulo para que a população participe, eles têm que ser pensados também em proporcionar que mais gente consiga fazer isso, né? Os líderes comunitários, todos eles trabalham. E eu lembro o Biratã, que achei muito interessante nesse município, porque eles marcavam sempre aos finais de semana, ou de noite. Era incrível, né? E eu não me lembro mais qual foi o município, mas eu vou tentar achar o link, porque tem tudo a ver com o que tu falaste. Lá, o Biratã, a população participava, né? Eu lembro que era um município que, enfim, deve ter aí um IDH, um índice mais alto também, mas a população participava, e parece que os vereadores quiseram mudar o horário, quiseram colocar em horário normal, sabe? Em horário de expediente normal. E a população não deixou, né? Esse olhar que você está falando, da população se colocar. A população não deixou, fizeram confusão, foram lá para a porta, exigindo que a Câmara de Vereadores se reunisse num horário compatível para essa participação efetiva, como era também um município pequeno, mas é bem interessante, eu acho que tu tens toda a razão. É preciso a gente estimular essa mobilização, estimular essa participação da sociedade nas decisões de planos orçamentários. Isso perpassa também, né, professora, pela questão de resgatar a politização da sociedade, que já está há muito tempo, que ficou muito tempo despolitizada, e de repente esse governo atual provoca isso, a gente se politizar de novo e... Todo mundo volta a discutir mais, né? Eu acho que essa questão... ela tem que ser discutida por todos nós o tempo inteiro mesmo, eu acho muito importante, mas eu concordo com você, Dimas, eu acho que depois dessa polarização tão grande, né, que a gente teve desde a época das eleições, eu percebo a sociedade cada vez mais ligada, né, em relação às questões políticas. Eu acho que o Raimundo também quer falar, né, Raimundo? Oi, professora, só uma contribuição aqui. Aqui no município de Santarém, em 2018, a gente participou da discussão do plano diretor, que vai justamente envolver essa destinação de recurso para saúde, educação e meio ambiente. E, por via das dúvidas, eu fiquei no grupo que ia discutir justamente o recurso que seria direcionado para a questão ambiental, que vai envolver o saneamento básico, a questão das... Para mim está falhando um pouquinho, Raimundo. Vocês estão ouvindo bem? Tá falhando. E aí, eu recordo que... Raimundo, tu pode só voltar um pouquinho? Tu estavas no grupo de debate... Deve ser a internet que está... Da discussão do plano diretor, tu estavas na questão ambiental, né? É porque está falhando um pouco a tua internet. Então, isso. Aí eu fiquei na discussão do plano ambiental de direcionar recursos do município de Santarém para essas políticas ambientais. Então, nós passamos uma semana discutindo todo um contexto com mais de 600 pessoas, porque foi exigido, inclusive foi discutido em um barracão. Só que no final, professora, o mais interessante foi que a Câmara de Vereadores mudou o que havia sido discutido com a população, ou seja... Isso, e aí traz aquela discussão que o companheiro Bira ressaltou, quem é que faz as leis, quem é que executa. Então, quando a população consegue o tempo para se discutir e pensar nesse desenvolvimento sustentável, ele pega uma rasteira do representante legislativo, porque tem a canetada final. Eu acho que é só uma posição no sentido... Até desestimula, né? Acabou de relatar.
Oi? A gente fica desestimulado de participar, né, Raimundo? Com certeza, professor. Mas Eu acho que está a travando do resistência é Raimundo. essa, a gente conseguiu. Poxa, Raimundo, que legal tua atuação aí em Santarém, achei tão legal, né? O Libério quer falar também, né, Libério? O do Raimundo caiu. Vamos ouvir você, aí vamos ver se ele volta depois, aí ele conclui. Pode falar, Libério. Sim, professora. A questão que a gente estava discutindo aqui, que é os direitos fundamentais, né? E a importância dele não ser, o artigo 5º não ser um rol exaustivo, né? Ele possibilita a gente analisar muito bem o 225. E a senhora até falou da importância, né? E tem um movimento que eu acompanhei um pouco, infelizmente eu afastei um pouco, porque eu tinha bastante coisa para fazer e eu meio que afastei do movimento. Mas era, inclusive, discutindo muito a questão da natureza, né? Da preocupação com a natureza, do ecocentrismo, voltado muito ao ecocentrismo, né? Da professora, a pesquisadora, a Vanessa Rasson. Inclusive, ela até lançou um livro de Direito da Natureza. Então, ela tem uma pesquisa muito interessante em que ela vem tratando em relação à natureza, a titularidade de direito na natureza com a titularidade de direitos. E ela trouxe um dado interessante que eu gostei muito, foi que começa a avançar no Brasil, porque, assim, por exemplo, no Equador, a terra tornou um sujeito de direito lá em 2008, né? Então, a professora, ela mostrando, pontuando que com o trabalho de formiguinha está acontecendo, que lá em Santa Catarina foi aprovado, né, uma lei que era voltado, né, a isso, né, da titularidade da natureza como sujeito de direito. E foi no município de Florianópolis, né? Então foi um vereador do PSOL que tentou e conseguiu. E isso eu estava acompanhando e posteriormente tivemos um encontro, era com uns dois outros professores pesquisadores em Salvador, que eles estavam também tentando de forma municipal, né, avançar em relação a essa titularidade de direito da natureza. Então são trabalhos de formiga que eu acho que a gente deve conhecer também e se aprofundando, né, e avançando. Eu acho que no Brasil só teve 2 ou 3 casos, né, de julgamento que oferece esse direito. Ela tinha comentado, não me lembro bem, eu acho que era um papagaio, um gato, uma coisa assim, né? Então, que tiveram esses direitos. Então, é muito interessante, ela é muito ativa, né? Então, se alguém quiser acompanhar, né, no Facebook, tem o Direito da Natureza e ela sempre posta as discussões, os eventos que ela faz, todos online também. Eu acompanhei, era um trabalho muito interessante. E era isso, professor. É maravilhoso, Libério, maravilhoso. Na verdade, Libério, é isso que você falou. A gente já tem Bolívia e Equador aqui na América Latina, que já caminharam tanto, eu não sei se no Equador ou na Bolívia, que eles já colocaram o texto da Constituição, Libério. Já alteraram o texto da Constituição deles para garantir esse outro olhar, né? Equador também, Salvador. Eles chamam de animais não humanos, para deixar claro que nós também somos animais, né? Mas que eles estão também protegendo animais não humanos. E aí lá, eu gosto muito de uma expressão que eles têm lá, Libério, que é sobre a Pachamama. Vocês já ouviram falar? É lindo, gente, é lindo. Eu sugiro que todo mundo leia muito o que o Libério está trazendo para a gente, que é o chamado direito da natureza, né? Libério, isso que eu te contei da transição para o chamado direito ecológico já é uma aproximação muito grande com o passo seguinte que seria o reconhecimento dos direitos da natureza. A gente tem, numa das declarações internacionais que eu acho linda, gente, de direito urbanístico, que a gente estuda também, começa assim, Libério, era sobre encontro sobre direito das cidades, eles começam assim, nós, as cidades, temos direito de, e aí começa a falar do direito da cidade, assim como tem o direito da natureza, a gente já tem discutindo internacionalmente o direito da cidade, não é incrível? Eu amo isso, né? Acho que a tua sugestão foi muito boa, eu conheço a autora, depois se eu conseguir
Libério, eu vou ver se eu consigo pegar alguns links para a gente disponibilizar no chat amanhã, porque é muito lindo estudar, né, a gente caminhando para o direito da natureza. Só para tu teres uma ideia, Libério, vocês lembram da discussão sobre Belo Monte que a gente teve e causou muito impacto aqui na Amazônia, né? E nesse debate de Belo Monte, que foi uma tensão muito grande, nós tínhamos várias ações da Procuradoria da República aqui no estado do Pará para que fossem canceladas as licenças de Belo Monte. Gente, aí o procurador da República ajuizava uma ação, conseguia uma liminar em Altamira, chegava no TRF, caçava. Nossa, foram no total, gente, mais de 30 ações civis públicas tentando e cancelando as licenças prévias de instalação, de operação. E aí, Libério, numa das ações, eu não lembro mais qual foi o número, eu lembro que eu trabalhei junto com os alunos para a gente ajudar o procurador da República aqui no Pará, porque ele ajuizou uma ação brigando pelo chamado direito da natureza, direito do ecossistema lá de Altamira. Tu acredita que ele fez isso? Ele falava assim, está todo mundo discutindo isso no mundo, eu vou propor e vamos ver o que o judiciário vai falar. E até hoje eles não se manifestaram sobre isso, Libério, mas ele colocou lá. E a discussão era essa, como direito da natureza mesmo, tá? O direito do ecossistema, né, daquela região. Foi bem legal. Eu vou procurar, porque se eu tiver a cópia da petição inicial, eu vou disponibilizar para vocês. Adorei, viu, Libério? O Biratã está colocando 20 anos discutindo, mas não teve jeito, saiu a barragem, saiu, né? É incrível, tem tanto impacto, né, o Biratã. Mas foi uma luta, foram muitas ações. Mas eu acho que vocês iam gostar, e o Libério também vai gostar de ver essa inicial, trazendo essa discussão dos direitos à natureza. Muito bem, meus amores, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Eu sei que tem muitos questionamentos, né, ainda para a gente fazer, mas eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. A gente tem que ir para o final, já são 8 horas, mas eu queria dizer para vocês que é muito legal ter a aula com vocês, porque vocês participam muito, vocês conversam comigo, vocês me ensinam, é muito bom, viu? Amanhã a gente vai continuar discutindo um pouco isso, mas a gente vai ter uma aula que eu adoro, tá? Que é a aula sobre princípios de direito ambiental. E eu vou falar sobre princípios muito interessantes, sobre vários olhares em torno desses princípios. Eu acho que vocês vão me ajudar muito amanhã também, tá? Amanhã, no mesmo horário que a gente combinou, 6 horas, tá? Fico feliz porque vocês estão sempre na hora. Pode interromper, tá? Eu acho que agora a gente já encerrou, porque eu acho que eles não têm mais dúvida, né, amores? Acho que você pode interromper